Oi, gente, tudo bem? Nós estamos em mais um episódio do podcast Tudo com CH, contando histórias de quem faz acontecer. Eu sou Bruno Chamochumbi e hoje, nesse olhar de conteúdo, de compartilhamento de informações e principalmente de histórias de vida, olhando para essas profissões, para essas carreiras e para como elas contribuem para a nossa vida, para a nossa cultura, para a nossa sociedade, para todas as histórias que a gente tem dessas pessoas e para quem se inspira nelas. Essa é a nossa proposta. Eu agradeço por sua audiência, por você estar aqui sempre comigo, me apoiando, me incentivando e peço que continue compartilhando o nosso conteúdo e levando esse conteúdo para mais gente. Hoje, no Tudo com CH, eu tenho a honra de trazer ele, que é um tenor brasileiro, nascido em Sertãozinho, criado em Barrinha pelos avós e com uma formação aqui na USP e uma história maravilhosa. Jean William, eu estou muito honrado de ter você aqui, de te entrevistar mais uma vez e dessa vez com esse olhar sobre a sua trajetória, sobre o sucesso consciente que o Jean William tem na música erudita, na música brasileira, na música popular brasileira e com essa emoção de você ter construído uma história tão bonita. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre uma alegria te rever, ser entrevistado por você e sentir essa apreciação sempre tão carismática com a minha história. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço e digo para você que nos assiste que o mais interessante da história do Jean é ele ter saído de uma cidade pequena do interior de São Paulo e ter galgado passo a passo uma carreira muito linear. Quando a gente fala de linear, a gente sabe que não é um linear reto, né? A linha não precisa ser tão reta assim, mas você teve alguns marcos muito importantes dessa carreira. Quem era o Jean que cresceu, que nasceu e cresceu em Barrinha, e quem é o Jean hoje? Como é que essa trajetória acontece? Como é que você se define nessa primeira história aí, além da música, né? Olha, é uma história, eu sempre digo que é um resumo da ópera, né? Porque assim, eu cresci numa cidade pequena de menos de 20 mil habitantes e cantava na igreja, da igreja cantava na escola, ganhei uma bolsa de estudos cantando na escola e fui fazer aula de canto, né? E por uma coincidência, brincando, descobri que tinha uma voz de tenor porque disse que eu imitava o Pavarotti, né? A professora era uma professora de canto lírico e ali naquela brincadeira eu queria cantar rock, ela era professora de canto lírico e descobri que era, enfim, que eu tinha essa voz, né? E esse caminho começou a ser sempre direcionado e fui levado pelas mãos sempre por causa de professores, né. Primeiro a diretora da escola pública que eu estudava, que decidiu me premiar com essa aula de canto. Depois a própria professora de canto, né, que pegou na minha mão e disse: "Eu vou te ensinar como se tornar um cantor lírico". Depois uma outra professora da rede pública que eu me apresentei num simpósio de educação e essa professora, ela se encantou pela minha história, pela minha voz e decidiu que eu tinha que prestar vestibular e investir nesse caminho, e assim ela se tornou uma espécie de mecenas e me preparou para entrar no vestibular. E depois, através dela, eu acabei conhecendo muita gente, ela criou realmente uma grande rede de apoio, tanto no interior de São Paulo, de onde eu venho, lá em Sertãozinho, e depois no nível nacional, quando me colocou em contato, com o maestro João Carlos Martins, né. Eu pedi uma audição e ela conseguiu através de uma amiga e tal, etc, etc. E aí finalmente me formei na USP, comecei a trabalhar com o João Carlos Martins, e o João Carlos Martins, mais uma vez, também um grande professor, me pegou pelas mãos, me abriu caminhos pelo Brasil. E aí fui estudar fora, fui estudar em Milão, depois fui estudar no Canadá, e aí fui cantar pelo mundo, e já tenho hoje 18 anos de carreira nessa brincadeira, então. Com essa carinha de 19. Olha só, e o legal de tudo isso é que a sua história, ela representa muito o povo brasileiro. Você, ao longo desses praticamente 20 anos de carreira oficial, né, porque antes disso você já estava ali se envolvendo e aprendendo, olhando muito para essa questão técnica, para a ancestralidade, para a disciplina, para a brasilidade do canto erudito contemporâneo, mas também entendendo que você seguiria essa trajetória com desafios técnicos, com os desafios até geográficos, né, de Opa! mudança de Sertãozinho para São Paulo, onde se abre esse mundo, né? Mas tem uma essência aí que não se perdeu na sua história. O menino, o que que o menino que descobre a potência da sua voz, alertado pela professora, pelos colegas, está
está presente ainda? O que desse menino continua presente hoje nesse grande artista que viaja o mundo, que já cantou na recepção para o Papa no Brasil, que já cantou para reis, que já cantou em grandes apresentações, em grandes eventos, sejam eles eruditos ou até mais populares, né? O que ficou e continua dessa chama do menino em você? Olha, eu cantava olhando para o céu, a vida inteira em cima do Ai, que coisa telhado. linda! Eu não me canso de cantar essa história, porque eu era um menino que subia no telhado e ficava cantando e olhando para o céu e sonhando, né, com tudo que eu vivo hoje, inclusive, tudo que eu já vivi, né. Eu acho que se tem alguma coisa que certamente nunca foi embora desse menino, é o desejo de sonhar. Continuo sonhando, né, a música do Gonzaguinha sempre me traduz: "Ontem o menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã". Então, o meu querido amigo maestro João Carlos Martins, ele sempre diz que, tem que seguir a comitiva da esperança, né, e o combustível da esperança é o sonho, então acho que isso é o que mais ficou do Jeanzinho lá de Barrinha. Ah, meu Deus do céu, eu fico emocionado, porque eu acho que o que tem que ficar mesmo em todas as nossas histórias, lembranças, memórias e iniciativas é exatamente o sonho, né? Como motor, e isso você transmite muito com a inspiração do seu trabalho, da sua voz. E acho que tem uma coisa também que eu posso aí provocar também em você. Esse menino já tinha esse carisma do homem que a gente está entrevistando. Já estava lá o carisma, né? Sim. Você tem muito carisma, né? Você reconhece isso em você hoje? Eu sou risonho, né, naturalmente, sempre fui risonho, olho pequeno, sorriso largo. Então eu acho que sim, eu acho que esse menino sempre foi ele que foi me abrindo as portas, assim, com essa simplicidade que eu não abro mão, com essa forma genuína de ser, assim, né, que é típico de menino mesmo, assim, eu carrego ele comigo. Isso também traz um pouco da nossa geração, né? Você não sente que você está ainda muito jovem? Você olha, você já bateu os 40 anos? Essa semana. Ah, muito bem, estamos gravando na semana de aniversário dele, 40 anos, mas é muito impressionante, não é? A gente olhar e falar assim: "Nossa, eu ainda estou muito bem, né, tô Sim. tô com um crescimento profissional, pessoal", mas você ainda consegue conciliar tudo isso com a sua atividade preferida, com o seu surf, né, você é surfista, né? Eu gosto de surfar, eu penso, né, por exemplo, eu entrei na USP em 2004, né, então eu entrei na faculdade faz 21 anos, né, então são 2 décadas, é bastante tempo que eu comecei, né, Faz e aí 2 décadas que você que eu entrou na entrei na USP, faculdade, praticamente. então e já faz algum tempo que eu saí, né. E aí tô quase 40 anos, então, pô, mas mesmo assim, jovem pra caramba, eu acho, pra sonhar mais e pra desejar fazer mais coisas e certamente coisas que daqui pra eu acho que tem um momento que você vem sonhando, sonhando e pensando muito em você, né, nos seus objetivos, nos seus desejos, nos seus, enfim, aí de repente quando chega agora, eu não sonho só pensando em mim, mas no que eu posso contribuir para que as outras pessoas que ouvem a minha história, ouvem a minha música, me veem fazendo arte, como eu posso também influenciar e agregar positivamente na vida de outras pessoas. E aí, quando a gente fala sobre isso, a sua inspiração muitas vezes é de um menino que ainda não conhecia todo o potencial, vai descobrindo, vai abrindo esses caminhos e vai olhando para um lugar muito raro, o lugar da voz lírica, da música erudita no Brasil, ele ainda é um lugar muito raro, muito, ainda tem pouca gente. Isso está melhorando, está Sim. crescendo, tem todas as formações aí se abrindo para isso, também os incentivos públicos e até privados para que isso aconteça, mas obviamente você leva uma geração com você. Que geração é essa? Olha, eu acho que, eu levo essa geração do corajoso, né, daquele que não tem medo e que acredita profundamente na sua missão. Eu acho que se eu cheguei até aqui, se eu estou há já quase 2 décadas fazendo isso, é certamente por missão, né, então eu acho que essa é a principal qualidade, assim, dessa minha geração, é a coragem. Essa Porque coragem nós passamos pela transição tecnológica, então a gente foi. ouvia música de CD, de disco, de vinil, e de repente começamos a ouvir música nas plataformas e nós vimos toda essa transformação, inclusive da comercialização da música, da arte, porque também não podemos deixar, obviamente, que cada coisa tem o seu lugar, o que é entretenimento, o que é arte, etc, etc, mas tudo envolve dentro do capitalismo, dentro do negócio, né. Então nós vimos essa forma de fazer a nossa profissão acontecer ser transformada.
Isso também precisa ter coragem para passar por uma ponte tão insegura ainda. Muito interessante você falar disso e também falar sobre o papel do que se quer, do que se faz, do que se deve e de como você se posiciona na sua arte. Você vive de arte, você é um artista e você, nos últimos anos, tem passeado entre o erudito e o popular, feito alguns projetos muito interessantes, porque eles também vêm desmistificando até a posição e a colocação e o lugar em que sua voz se manifesta. Como é que tem Uhum. sido isso? Bom, começou justamente de novo por causa do menino Jean, que sempre cantou chorinho com o avô, sempre cantou samba, sempre cantou música de igreja, enfim. E aí, de repente, eu aprendi na escola que já existia, né, acho que o Pavarotti, o Plácido Domingo, Carreiras, já faziam essa junção de um cantor lírico, com um cantor popular. Depois o Freddie Mercury veio e fez isso ao contrário, um cantor popular que se juntou com uma cantora lírica e lançou um sucesso absurdo como How Can I Go On, com a Montserrat Caballé. Então essa escola ela já existia, né. E aí eu senti que o Brasil precisava também, no Brasil a gente poderia fazer isso com a nossa música. Então não é só misturar o erudito com o popular, mas é misturar o erudito brasileiro com o popular brasileiro, né. Então acho que é uma grande sacada, assim, e uma possibilidade de abrir portas mesmo, assim, de dizer: "Olha, viu como não é tão diferente? Se eu canto uma música do Villa-Lobos, eu canto uma música do Tom Jobim, elas não estão do ponto de vista vocal, né, obviamente que tem a impostação, tem o estilo, tem uma série de coisas, mas não é tão distante. Você pode ouvir a música do Villa-Lobos, que ela não é tão distante, não é tão difícil, assim, como as pessoas às vezes complicam, né. Essa complicação muitas vezes é o grande desafio, né? Você quebrar paradigmas, dar exemplos e abrir novas fronteiras. E aí, sobre isso, eu quero que você fale um pouco sobre a sua carreira mesmo nos últimos anos, efetivamente. O que é que você conseguiu trabalhar de projetos? Onde é que você esteve? Você tem cantado com muitos artistas interessantes, você acabou de tem feito uns trabalhos interessantes com Gilberto Gil. A gente sabe o quanto você já viajou com artistas do mundo todo. Então eu quero que você fale um pouco sobre esses artistas, sobre esses projetos que você fez e o que que vem marcando aí a sua biografia, a sua trajetória artística. Bom, é longo, assim, né, eu acho que alguns artistas realmente marcaram profundamente a minha história, como na seara da música erudita, eu diria, dividir o palco com uma grande cantora como a Luciana Serra, a Celine Ambé brasileira, né, enfim, tanta gente grande, assim, do cenário do lírico. No cenário da música popular, uma artista como a Laura Pausini, como a Fafá de Belém, como a Mônica Salmazo, né, que são cantoras aí, a Sandy, enfim, do cenário da música popular, brasileira e internacional, que certamente tem um grande público, assim. Então, é sempre muito emocionante dividir o palco com pessoas que eu admirava quando eu ainda não estava nessa profissão, né. E ao mesmo tempo também pisar em palcos de importância e relevância mundial, como o Lincoln Center de Nova York, a Ópera de Monte Carlo, o Teatro Municipal de São Paulo, né. Então veio sendo um caminho que envolve desde fazer shows ou programas de televisão, a gravar disco e fazer concertos e ópera, né. Enfim, a gente não sabe falar muito da gente nesse aspecto, a gente fica com vergonha, né. Você viu que eu deixei você falar, né? Eu acho que é muito importante também que você, em alguns momentos, tem conseguido trazer um pouco da sua postura enquanto um homem negro, um homem preto, que traz essa reflexão do seu papel, de como você também inspira os mais jovens, as novas gerações, a olharem para essa possibilidade do sucesso e abrirem essa porta com calma, com energia e, ao mesmo tempo, com amor, né? Você tem feito isso. O que que significa para você esse lugar? Eu acho que é uma estratégia, né, eu acho que o homem preto, a mulher preta, principalmente quando você finalmente, né, você consegue acessar, né, a educação como uma ferramenta de transformação, etcétera, eu acho que todo homem preto, toda mulher preta pensa sempre nessa palavra, né, eu tenho que ser estratégico, porque o racismo ele não parou de existir.
né. Então, enquanto estratégia para que eu possa crescer e crescer com qualidade, mas também com relevância, né, e que eu possa influenciar outras pessoas. Então eu acho que essa possibilidade de usar a minha chance de sucesso, de reconhecimento, né, para inspirar outros jovens pretos, outras jovens pretas, né, é muito gratificante, assim. E eu realmente fui muito estratégico, eu devo dizer que não me faltou em nenhum momento estratégia, né. Como é que eu me organizo para isso, né, onde eu tenho que ir primeiro, o que eu tenho que fazer primeiro, depois que eu der esse passo, qual é o meu segundo passo, com quem eu tenho que falar. Então eu fui me organizando, assim, né. Precisa ter organização, precisa ter disciplina, precisa ter realmente um objetivo bem traçado. E aí, obviamente, junto com isso, carisma, talento Que não te e faltam, né, etcétera. Jean? Vamos falar a verdade aqui. E olha só, algo muito importante é também algo a delicadeza de mantermos a nossa humanidade diante de tantos holofotes, de tanto sucesso e de tanto reconhecimento que você vem obtendo nos últimos anos. Essa parada, essa respirada, como é que você faz isso? Quais são essas paradas? Quais são essas respiradas, né? E como é que você regula essa felicidade aí? Olha, eu sempre tô cantando, então se eu tô em casa falando eu tenho 2 dias de folga, eu provavelmente vou pegar o violão e vou começar a fazer alguma coisa. E tanto que foi assim, num momento de profunda tranquilidade, que eu comecei a compor. E aí fui compondo, 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 e quando eu vi eu tinha um disco pronto, assim, um álbum pronto que eu vou lançar agora inclusive. Jura? Qual que é o nome do álbum? O álbum chama Ecos, Legal. né, e são músicas, letra e música feita por mim, e que são músicas que ilustram tudo que me atravessou do ponto de vista artístico, do ponto de vista humano, espiritual, psíquico, as minhas vivências todas nesses últimos anos. Então resolvi colocar no papel, assim, né, e tem músicas bem interessantes, assim, que eu uso referências como o Rumi, né, que é um escritor sufista, ao mesmo tempo cito os orixás e do candomblé, ou as folias de Santos Reis, então é realmente esse encontro, assim. Eu digo que é finalmente o Jeanzinho criança e o Jeanzinho adulto finalmente fazendo um dueto. É o amadurecimento. Como é que você se sente amadurecendo e, ao mesmo tempo, olhando para suas escolhas profissionais e pessoais e dizendo o seguinte: "Olha, tem aqui diante de mim, né, o que eu vou seguir, o que eu vou levar para frente e o que eu não vou mais levar". Como é que você enxerga isso? Olha, tem uma música da Flávia Venceslau, que é uma cantora que eu adoro, que ela chama, acho que Eu Passarinho. Ouvi recentemente, chorei inclusive ouvindo, assim, que ela fala sobre a esperança de poder cantarolar, né. Então é sobre isso, assim, é obviamente que eu sou um cantor profissional, que eu ganho a minha vida fazendo isso, mas todas essas escolhas, todos os erros imensos que eu cometi, todas as pessoas que eu magoei, que eu decepcionei, porque teve muita gente que se decepcionou Claro, é com as normal. escolhas que eu fiz no âmbito profissional ou no âmbito pessoal. A gente não tem controle de nada, né. Às vezes o outro tá projetando uma expectativa na gente que a gente nem Não, e sabe às vezes a e nem gente errou consegue. E mesmo, errou também. às vezes a gente cometeu É. falhas, né. Aham. Mas eu acho que, assim, a síntese de tudo isso, assim, é dizer: "Eu fiz o que eu pude com aquilo que eu sabia", né. Uhum. Então eu tenho muito orgulho da minha história, então viverei na esperança de poder cantarolar. E já que você fala de esperança, eu quero saber do fundo do seu coração algo muito importante e eu acho que a gente deveria ouvir mais essa pergunta das pessoas. E eu vou fazer para você. A primeira é: você está feliz? O que está faltando ainda para te deixar mais feliz? E a segunda é: qual é seu sonho? O que está te fazendo, assim, acordar e projetar os próximos dias, os próximos anos? Isso é sonho, né? Então, primeiro é isso. Qual que é a sua felicidade? Qual que é o seu sonho? Olha, eu estou muito feliz, não tenho dúvida de quanto eu estou feliz, assim. Obviamente que dentro de todos os desafios, imagina, esse ano eu cantei 3 óperas inéditas, esse ano eu estou lançando um álbum de obras inéditas, eu estou me preparando para viver no cinema brasileiro, no cinema nacional, um personagem icônico, que é a história do maestro Carlos Gomes, que é o maior Você vai ser o protagonista do filme. Gente, isso é maravilhoso, porque é um presente para a cultura brasileira, é um presente para a sociedade, para a educação, para a construção desse discurso e, mais do que isso, de uma prática artística que as pessoas vão encontrar
num brasileiro como a gente, né? Sim, e principalmente dentro da história do Carlos Gomes, né, que já era aquilo que eu sou, obviamente dentro de uma escala muito maior, né, um homem mestiço que foi com seu talento reconhecido pelo imperador e foi mandado para a Europa, e na Europa então ele se consagra junto e contemporâneo do Giuseppe Verdi, como um dos maiores compositores brasileiros da ópera, da era de ouro da ópera. Então, poder viver no cinema esse personagem é muito significativo, é muito, muito forte para mim, assim. Então, sim, eu estou muito feliz porque muitas coisas, e não só profissionalmente, a minha vida pessoal é maravilhosa, tenho 2 cachorrinhos que eu amo, surfo quando posso, enfim, A gente eu vê ele amo. surfando, viu? Eu amo a vida, amo viver. E se tem sonhos que me motivam, certamente que muitos, assim. Acho que talvez o meu maior sonho seja transformar tudo isso que eu galguei até aqui em algo concreto e sólido para que possa facilitar a vida de outros jovens, de outras crianças. Isso é realmente um sonho que eu tenho. Jean, quase terminando a nossa entrevista, eu acho que tem uma palavrinha muito mágica na sua história, na sua trajetória, que ela faz muito sentido, principalmente para aqueles aspirantes que te enxergam e que te entendem como uma referência real, possível, de alguém que elas vão conseguir conversar, trocar alguma figurinha, para que você traga esse ânimo, essa esperança, né, que você tanto falou, essa possibilidade de ser feliz, de sonhar, que é a disciplina. Sim, Você vive uma vida muito disciplinada. A gente regrada. sabe que ela é muito regrada, você não pode se exceder porque tem a voz, você tem horário para tudo. Você foi aprendendo isso e ao mesmo tempo hoje isso está muito incorporado na sua vida. Mas onde é que ela te pega? Onde é que a disciplina te pega? Onde é que você pode trazer a disciplina como assunto para quem está nos assistindo? Olha, eu acho que a disciplina, ela tem que ser uma aliada, né, tem que ser uma amiga sua, ela não pode ser um carrasco. Quando a disciplina é um carrasco que te proíbe de viver, então já não é mais disciplina, aí já você está sendo já, uma autoculpa, né, enfim. A disciplina é uma ferramenta importantíssima no seu projeto, principalmente se você é um cantor como eu, sou um cantor lírico. Então, o que que envolve a minha disciplina? Dormir bem, comer bem, não fumar, não beber bebida alcoólica, principalmente nos momentos em que eu vou cantar. Aquecer a voz. Estudar todos os dias, né? Não é só aquecer, mas estudar mesmo, entender como é que, porque à medida em que o tempo foi passando, a minha voz foi mudando também. Então, um repertório que antes eu não podia fazer, agora eu posso fazer. E às vezes um repertório que eu fazia agora já não é mais tão interessante para minha voz. Então, isso é ter disciplina. Eu acho que a disciplina, ela é o autoconhecimento. É você saber os seus limites, é você conhecer os seus limites. Mas eu nunca deixei de me divertir, eu nunca deixei de socializar, eu nunca deixei de fazer nada, de chupar um sorvete por causa da disciplina. É só, de novo, estratégia. A disciplina é aliada da estratégia. E aí ela vai te orientando nos dias, nas horas, quando é que você está no lazer, no fim de semana, sempre com esse projeto. E algo muito importante é a rotina também dos cuidados, né? Você criou isso, você transmite muito isso para a gente nas redes, né? Dá para ver que você se cuida. E o que dica que você dá para os mais jovens que estão nos assistindo, principalmente os artistas, porque tem esse desafio, comer bem, dormir bem, aprender a gerenciar as próprias finanças, né? Sim. É todo um processo, né? Mas isso é um cuidado e um autocuidado, né? Sim, é um autocuidado. Eu acho que de tudo isso, assim, nessa organização, não pode faltar a prática de esporte, né? Você tem que praticar esporte. Esporte é essencial na vida de uma pessoa, principalmente as que têm mais de 40 anos, né? Você está com Enfim. 40 anos, nos próximos dias, quando você assistir, ele vai ter acabado de completar 40 anos. Esporte é fundamental, assim, né, para sua cabeça, para o seu corpo, para você lidar com a rotina do dia com disposição e com sua saúde, gente. Ter saúde é fundamental. Você pode querer conquistar o mundo inteiro, mas infelizmente esse ano eu tive que lidar dentro do meu ciclo muito íntimo de pessoas que adoeceram, algumas morreram e outras estão enfrentando doenças como câncer ou doenças do coração. E assim, obviamente que o esporte não vai evitar que você adoeça, mas a qualidade de vida pode melhorar muito se você pratica esporte, se você faz terapia, se você se cuida. Quer ver o Jean? Vai para Santos, que ele tá lá tá lá com a prancha Minha dele. cidade favorita. Muito bem. Olha, Jean, eu quero sua mensagem final sobre inspiração, sobre
olhar para o outro e se colocar a serviço, não só do sucesso do outro, do aprendizado do outro, mas compreender que a sua história chegou lá, né? Esse lá pode mudar também de papel, de lugar, mas você chegou, a gente sabe disso, e aí você traz essa trajetória. Eu quero que você faça essa mensagem para a gente, ainda dizendo o que ainda pode surpreender, né? Do Jean para o outro, né? O que que é a inspiração, a surpresa, o que é que você ainda tem para oferecer? E tem muito que oferecer nessa trajetória que é tão bonita, tão especial, que representa tão bem o nosso país por todos os cantos do mundo e que marca a importância da música erudita e da música popular como motores para a vida das pessoas ser mais feliz. Olha, a arte, ela tem a função sempre de transformar a vida do homem, né, de muitas maneiras. Eu poderia citar muitos textos, poemas, enfim, livros, mas se tem uma mensagem que pode ser inspiradora, eu vou me tirar do centro, porque eu acho que às vezes quando você quer inspirar uma pessoa, você não pode também ter sempre a arrogância de usar só o seu exemplo como inspiração. Nossa, Mas eu vi uma frase, um Igbo, eu acho, inclusive, lindo, que dizia assim: não importa em qual lugar ou em qual situação você estiver, na manhã que você acorda, quando o sol brilha, faça daquela manhã a sua manhã. o que mais que eu vou falar, que eu já estou todo arrepiado aqui. Eu vou dizer que é uma emoção entrevistar você. Você sabe quanto eu admiro o seu trabalho, você como pessoa tão gentil, É, tão é atencioso recíproco. e uma pessoa sempre muito bem cuidada por assessores, por pessoas que estão à sua volta, uma equipe muito brilhante, muito atenciosa, mas você não deixa de estar acessível. Eu acho que o artista tem essa força e esse papel quanto mais acessível ele estiver. É óbvio que a gente vai encerrar a nossa entrevista com a sua mensagem também em forma de música, um trecho de alguma música do seu novo álbum ou alguma mensagem que você queira transmitir por meio de uma música, pode ser da sua autoria. Eu quero que você explique e, obviamente, vai soltar a voz. Olha, vou terminar com uma música minha, então. Eu sempre gostei muito da expressão menino Deus. Acho que você imaginar, né, a pureza e a inocência e a vulnerabilidade desse menino e ao mesmo tempo a potência, o poder e a criação de ser um Deus, né, é muito rico. Tem muitas músicas de Natal que falam sobre o menino Deus. E aí eu tirei uma licença poética para fazer uma música em espanhol e ao invés de usar a palavra ninho, eu usei a palavra menino, porque eu acho menino mais poético. Tá. Então eu vou cantar e diz assim: menino Dios, tú que eres nuestro hermano. Menino Dios, mi menino Dios, dulce y alegre haces mi canto. Te conocí mirando el sol, te saludé bebiendo el agua. Ay, 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 menino Dios, no te compliques, que así tu amor no se acaba. Las cosas simples son más simples, camino que hace al caminante. Ay, 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 menino Dios, por ti me haces cantante. Meu Deus, que coisa linda. Obrigado, Jean William, ele que representa a honra de termos o menino que carrega arte, ancestralidade e potência lírica brasileira. Obrigado pela sua presença e estamos juntos. Até o próximo Tudo com CH, contando histórias de quem faz acontecer. Eu sou Bruno Chamochumbi e nós seguimos contando as histórias das pessoas que brilham e que, por sua trajetória, inspiram o amor, a realização, a arte e a realidade brasileira para um novo caminho, o caminho de um futuro maravilhoso. É isso que a gente quer com essas histórias, elas nos inspiram. Até a próxima. Obrigado, Jean. Tudo com CH.